paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça e a misericórdia do Eterno esteja sobre nossas vidas. Hoje alcançamos o 17º dia do nosso propósito de jejum, oração, leitura e ministração da Palavra de Deus. Essas 4 letrinhas que nos acompanham nas nossas mensagens. Obedecer. Quem? Ela, a Palavra de Deus. E o nosso propósito tem o tema a quebra das maldições. No decorrer desses dias você já aprendeu que existem maldições, as quais precisam ser quebradas, desde as hereditárias, desde a antiguidade, até as lançadas, proferidas e até apresentadas contra nossas vidas. Mas, lembrando sempre, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que usa as pessoas para nos tirar ou tentar nos tirar da presença de Deus. Mas, como diz o próprio versículo bíblico a qual estamos alicerçados para esta campanha, em Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 4, Mateus capítulo 7 e versículo de número 24, a qual a palavra de Deus nos afirma da seguinte forma: glórias a Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceram as chuvas, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha a qual nós temos que edificar a nossa casa espiritual? Que a casa é a casa espiritual de cada um de nós. Amém? A rocha é o Senhor Jesus através da sua palavra. Glória a Deus. E esses ventos, esses rios correndo, são as maldições proferidas, lançadas, intentadas. São as ações malignas contra nossas vidas espirituais e seculares. Mas elas combatem a casa, como está dizendo o versículo bíblico. Mas a casa não cai, porque está alicerçada na verdade, em Cristo Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. Se você recebe esta palavra, diga amém. Glórias a Deus. Então, hoje alcançamos o 17º dia, né? Estamos nos aproximando do término desta campanha para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Ele nos conceda esta grande vitória, como também a libertação de nossos entes queridos e nossa parentela de perto e de longe, por todos aqueles que nós oramos, livrando de todas as maldições, as enfermidades, os males lançados neste mundo, como dardos inflamados e as astutas ciladas do diabo. Diga eu creio, diga eu tomo posse, diga eu acredito em nome de Jesus. Amém? E hoje nós traremos uma mensagem do coração do Senhor Jesus para os nossos corações, com o tema: você pisará na cabeça do inimigo. Diga eu creio. Você pisará na cabeça do inimigo. Eu, você, nós pisaremos na cabeça do inimigo. Então o tema de hoje é: você pisará na cabeça do inimigo. Amém? Se você crê, diga glória a Deus. Se você acredita que você vai pisar na cabeça do inimigo, vem comigo, pega a tua Bíblia aí, vamos juntos meditar na palavra de Deus, para que nós possamos alcançar essa grande vitória contra o adversário de nossas almas. Diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, glórias a Deus, capítulo de número 10, olha só, capítulo de número 10, olha a minha Bíblia aqui, capítulo de número 10, olha toda marcadinha a minha Bíblia, glória a Deus, amém? E versículo de número 17, 10, 17, glórias a Deus. 10, 17. Vamos entender
como nós pisamos na cabeça do inimigo de nossas almas neste momento e quebrar essas maldições que têm assolado a vida, lares de pessoas, têm acorrentado parentelas, gentes conhecidas, amigos, irmãos, pais, filhos, parentes e aderentes de perto e de longe. Se você crê, diga glória a Deus. Se você acredita, diga amém. Lucas 10:17 diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Grava isso. Pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhes o Senhor, Jesus Cristo: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você gravou esse versículo? Lucas 10, glórias a Deus, 19. Vou repetir para você memorizar. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos poder, nós temos autoridade para pisar em Satanás, para expulsar demônios, para limpar leprosos, para ressuscitar mortos, para, amém? Declarar liberdade àquele que está cativo, para ministrar a bênção, a cura, a vitória sobre a vida de uma pessoa, de uma comunidade, de um povo, de uma nação, de uma tribo, de línguas, enfim. A autoridade é nos dada aqui, que você acabou de ouvir, que você acabou de entender. Diga amém. Diga eu creio, se você está ouvindo a palavra de Deus. Se você tem dúvida, abra sua Bíblia. Por isso, quando eu chamo você para a Bíblia, abrir a Bíblia, juntos sigamos e prossigamos conhecendo o Senhor e a autoridade que nos é dada. Porque tem pessoas por aí que dizem que nós não temos autoridade para determinar, para falar, para ministrar. E você está vendo que nós temos. Vem comigo. Sigamos e prossigamos, conhecendo o Senhor através da sua Sagrada Escritura. No versículo de número 20, 10, 20 de Lucas, diz o principal de tudo isso. Então, preste atenção que no versículo 17 está dizendo: e voltaram os 70. Isso quer dizer que voltaram de algum lugar. Para onde eles foram? Eles foram para uma missão. Amém? Antes dele, a mesma autoridade foi dada aos apóstolos, aos 12. Deus preparou os 12, Jesus preparou os 12 e enviou os 12 de 2 em 2. Semelhantemente, lá nos dias de Moisés, os espias que foram observar a terra prometida. Lembram? De 2 em 2. Espalharam-se para trazer informação de toda a terra da além do Jordão. E assim, Jesus enviou 70 discípulos para irem fazer a obra de Deus, como foram os 12, a primeira e a segunda vez. Mas prestamos juntos atenção. No versículo de número 20, Jesus vai dizer algo fundamental sobre todas essas coisas, inclusive a autoridade que nos é dada. Que é muito importante nós sabermos esse versículo bíblico e guardarmos, no nosso coração. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, no caso os demônios. Lá em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes das espirituais da maldade nos lugares celestiais. Inúmeros demônios, uma hierarquia de demônios. Mas Jesus está dizendo: não vos alegreis porque você tem domínio sobre eles. Em meu nome, né? Tudo é feito no nome do Senhor. Como eles chegaram dizendo: até em teu nome
versículo 17. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles voltaram animados, alegres, porque eles tinham essa autoridade, como muitos e muitos ministérios têm. E você precisa reconhecer isso através da palavra de Deus, e não ficar xingando esse ou aquele, se opondo às coisas de Deus na vida de outrem. Amém? Fica lutando contra Deus e fica passando por perrengues, por circunstâncias adversas. O que foi que o Senhor disse para Paulo? Duro é para ti lutar contra os aguilhões. Por que você que me ouve, me assiste, insiste em se levantar contra aqueles que têm a unção dada pelo alto, pelo Senhor, para repreender principados e potestades e legiões malignas? Está lutando contra Deus, querido. Está lutando contra a palavra. Está se opondo à vontade de Deus. Por isso que você está passando esse perrengue, por isso que está acontecendo certas coisas no meio da tua família. Porque quando você se levanta contra Deus, o que é que você é de Deus? Inimigo. E não tem ninguém que vença Deus, querido. Ele é invencível. Então, reconhece a insignificância, clama por misericórdia e aceita Jesus como teu Salvador. E você e a sua casa alcançarão a salvação e a liberdade e uma nova vida. Segue comigo e aprende aqui, justamente comigo. Vamos aprender juntos a palavra de Deus. Porque todos os dias nós aprendemos com o Senhor Jesus. Sempre com muita humildade, muita simplicidade, Jesus vai abrindo o entendimento de cada um de nós. Você compreendeu, querido? Você compreendeu, querida? Sigamos e prossigamos. Então ele diz, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes. Veja bem que o que ele vai dizer é maior do que isto. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eita, diga glória a Deus, meu amado. Dá um brado de glória aí. Aí diz, você pode dizer, mas eu não estou entendendo. Calma, você vai entender agora. Todo término de mensagem, o que é que eu digo para você? Vem aceitar Jesus. Não digo? E digo mais. Quando você o aceita e o recebe como Senhor, Salvador da sua alma, o seu nome é escrito onde? No livro da vida, lá nos altos céus. E ele está dizendo aqui, se alegre porque o seu nome está escrito lá. Sabe por quê? Porque o nosso nome está escrito lá é muito maior do que todas essas coisas. Porque embora essa autoridade possa estar nas nossas vidas, qualquer um de nós pode perder a salvação por causa, ou não por causa da autoridade, mas sim por causa das nossas falhas. Você sabia disso? Por isso ele diz que o nome está lá é maior do que tudo isto. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Quando ele enviou os 12, quem estava no meio deles? Tomé. Tomé estava entre eles. Com as mesmas autoridades. Com a mesma autoridade que foi dada aqui para nós, foi dado para ele. Para que eles curassem, limpassem os leprosos, pusessem a mão nos enfermos, eles fossem curados, determinasse, né, a libertação dos cativos, dos aprisionados, né, dos endemoniados, dos oprimidos. Mas ele não caiu da graça de Deus. Ele não se arrependeu como deveria. Embora a Bíblia diga que em algum momento ele se arrependeu, mas não foi um arrependimento sincero, porque ele correu e foi tirar sua própria vida. Pedro também pecou e errou feio diante de Deus, negando a ele, como muitos que viram as costas para o Senhor Jesus e negam. Mas ele se arrependeu e permaneceu se humilhando, chorando, até Jesus aparecer para todos e falar para ele. Aquele encontro lá em João 21,
6 a seguir da pesca maravilhosa, né? Que ele chega e ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus perguntou a terceira vez, Pedro se derramou todinho. Disse: ai, meu Deus do céu, ele não me ama. Sabe lá o que passou na cabeça de Pedro naquele momento? A angústia. Só quem já cometeu muitas falhas, mesmo estando no Evangelho, saberia entender isso aí. Mas encontrou a misericórdia de Deus, não é verdade? Então, quando nós percebemos que o Senhor Jesus avisa que maior, ou a alegria maior, não é ter unção para curar enfermos, limpar leprosos, pregar bem, anunciar a palavra, fazer tudo isso. Maior que tudo isso é estar com o nome escrito no livro da vida. Isso é mais importante. Você está entendendo? Tem uma passagem bíblica que eu não vou citar agora, mas é aqui para que você procure na Bíblia, no Evangelho. Talvez até no final da mensagem eu cite para você ver. Amém? Ou no próximo vídeo, para impulsionar você a assistir, para descobrir. Mas o Senhor Jesus diz, conta uma parábola para os seus discípulos, e ele fala em algum momento que ele diz: tive fome e não me deste de comer, estava nu, não me vestiste, estive preso, não me visitaste. Aí pergunto: mas aonde, Senhor? Quando nós te vimos assim, te demos de comer? Ou quando te vimos assim, não te demos de comer? Não te vestimos? Ou quando te vestimos? Aí ele responde. Para aqueles que fizeram, ele diz: quando você fez a um dos meus pequeninos, olha como ele se refere aos necessitados, pobres, aleijados, enfermos, até mesmo presos, viúvas, aqueles menos favorecidos, eles são bem tratados de Deus. Deus nos envia para ajudá-los. Não pensa que você vai de você mesmo, que você é o bambambam na evangelização ou na ajuda, como muitos se gloriam aí. Não. Quando começa a se gloriar, perde a bênção de Deus, porque está se auto-exaltando. Deixa Deus te exaltar. Porque quando você faz de bom grado, não para aparecer para homens, mas para Deus, Deus torna conhecido diante dos homens a tua obra. Você não precisa estar dizendo nem para esse, nem para aquele. Deus, ele faz conhecida a obra que você faz. Amém? Então, e para aqueles que não fizeram, que vão tentar se justificar lá para o Senhor e vai dizer: Senhor, eu curei. O Senhor me deu autoridade para expulsar demônios. Limpei os leprosos, ressuscitei mortos. O Senhor vai dizer: apartai de mim, malditos, porque tu praticaste a iniquidade. Mas isso é uma outra pregação e é para você pesquisar aqui na Bíblia, no Evangelho. Mateus, Lucas. Tá bom? Caso você não pesquise, não tenha tempo, mas possa assistir uma dessas mensagens, talvez até no final dessa eu diga, ou na mensagem de amanhã eu fale, ou em uma dessas eu pregue em cima deste assunto, para que você creia, tá bom? Então vamos lá, continuando. A importância de nosso nome estar escrito no livro da vida é maior do que toda e qualquer outra autoridade que tenhamos. Porque o nosso nome escrito lá é a certeza que estamos salvos. Pois está escrito: todo aquele que encontrar-se com o seu nome escrito no livro da vida, dará a vida eterna. Simples, né? Diga glória a Deus, diga eu creio. Muito bem. Ao lermos esta passagem, a Bíblia nos leva também em uma passagem bíblica a qual o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20.
que diz assim, glórias a Deus, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos pés dos crentes, dos irmãos, da igreja, do povo de Deus. Você veja lá, Romanos 16, 20. Logo percebemos que isso é uma promessa de vitória sobre o mal. Que a igreja vai conseguir. Quem é a igreja? Eu, é você, somos nós que aceitamos, confessamos e anunciamos o evangelho da salvação. Não nos envergonhamos do evangelho do Senhor, porque ele é poder de Deus. E é com o evangelho que nós, pisamos na cabeça de Satanás. Destruímos o mal. O próprio Deus nos usará para isto. Você está entendendo como a autoridade está em nossas vidas? É desse jeitinho. Mas maior que tudo isto, o nosso nome está no livro da vida. Por isso, vamos chegando e conhecendo cada vez mais e mais o Senhor através da sua palavra, né? Glórias a Deus. Quando nós olhamos para este versículo, que também nos enfatiza que essa vitória não é uma obra do homem, de jeito nenhum, mas é de Deus, agindo através de nós, os homens, e da graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Eis que vos dou o poder, a graça do Senhor sobre nós. Diga eu creio, diga eu recebo em nome de Jesus, diga eu entendi, glória a Deus. Amém? Isso significa que, mesmo que o inimigo de nossas almas tenha alguma cartinha aí debaixo da manga dele, essa manga imunda, que para uns chamam de poder, eu chamo as astutas ciladas dele, ainda tenha, mesmo que tenha, para tentar seduzir e enganar a muitos, o poder de Deus e a graça de Jesus Cristo sobre nós, em nossas vidas, quebra todo o domínio do mal. Toda obra maligna cai por terra pela graça de Deus em nossas vidas. Em seu nome fazemos tudo isto. Por isso que quando nós oramos, repreendemos o mal em nome de Jesus. Diga eu creio, diga glória a Deus, diga aleluia. Então, quando nós fazemos uma análise desse versículo bíblico, Romanos 16, 20, nós entendemos que a oração a Deus, que o versículo nos enfatiza, dizendo Deus de paz, dirigida ao Deus de paz, destacando que Ele é quem dará a vitória. Para que você saiba que nada sem Jesus alcançamos, mas com Jesus somos mais que vencedores. Entenda bem. Então a paz em si é um sinal da presença de Deus e da sua força contra o inimigo em nossas vidas. Por isso Jesus diz, eis que vos dou a minha paz. A paz que não é igual à do mundo, mas é uma paz poderosa, porque é a certeza de vitória em nossas vidas. É a convicção que o poderoso está conosco. Adonai está nas nossas vidas, está ao nosso lado, caminha conosco. Ele disse, quando ele ia subindo, sendo elevado aos céus, ele disse para os seus discípulos e para nós, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está o tempo todo comigo e com você, querido. Por isso também está escrito, maior aquele que está em nós, porque ele está conosco, do que aquele que está no mundo, pois o mundo jaz no maligno. Diga eu entendi, diga glória a Deus. Por isso, querido, a vitória sobre o maligno, sobre Satanás e seu império, glória a Deus, e seus exércitos de anjos caídos, é a expressão que esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É a vitória sobre ele. Não significa que o inimigo de nossas almas deixará de existir. Não é isto. Ou será totalmente impotente para fazer qualquer outra coisa. Também não é isto. Amém? De forma eterna, enquanto nós estivermos aqui, não.
Significa que ele está inoperante contra as nossas vidas, enquanto nós estivermos aqui, e quando chegar o dia dele ser aprisionado em definitivo para ficar por toda a eternidade sofrendo, é o Pai que vai fazer. Mas enquanto nós estamos na presença de Deus, manuseando esta palavra como obreiros aprovados, manuseadores da palavra, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo e para nós que somos os obreiros do Senhor, o inimigo não vai ter poder contra nós. É isso que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum dano lhe causará. Lá onde nós lemos a palavra de Deus. Você entendeu? Diga glória a Deus. Por isso, toda fortaleza maligna é quebrada e cai por terra diante da mensagem que nós trazemos. Da palavra de Deus, do poder de Deus, que é o evangelho da salvação. Manuseando a palavra em teu favor, você destrói as fortalezas, você joga por terra toda ação do mal. Você quebra o inimigo de nossas almas. Você joga por terra essa maldição, a miséria, o engano, a falácia desnecessária, a contenda, o furor. Você joga por terra toda a obra do mal da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus negócios e da tua vida ministerial. E da tua vida secular como um todo. A tua vida espiritual está lavada e remida no sangue de Jesus. As tuas vestes estão alvas que nem a neve, porque você está obedecendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo conecta a vitória, a graça de Jesus Cristo, pois é a graça de Jesus que é o favor imerecido de Deus para conosco. Por que imerecido? Porque nós não merecemos, querido. Nós nunca fomos merecedores, mas Ele é bom e misericordioso, longânimo, amoroso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho repetido esse versículo em quase todas as mensagens desta campanha e de algumas outras. Para que você creia, querido, para que você que está me ouvindo, absorva em seu coração que nada que nós fazemos é de nós mesmos, mas é Ele que provê todas as coisas, é Ele que realiza todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que sara, é Ele que transforma. Tudo é Ele, o Senhor Jesus. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Quando o Senhor Jesus apareceu ressurreto diante dos seus discípulos, Ele disse: é-me dado todo poder nos céus e na terra e embaixo dela. Todo o poder. Não é pela metade, nem um pouquinho, não é quase aquilo, não. É todo o poder foi dado a Ele. Você está entendendo o que é isso? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga só o Senhor é Deus. Amém? Antes dele partir e voltar ressurreto, ele disse: tudo que é do Pai é meu. Já tinha dado para ele tudo. Amém? E ele nos deu, é isso que eu vos dou o poder, a virtude, a graça, a misericórdia de Deus. Quando ele também ia subindo, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então essa autoridade pela palavra do Senhor Jesus já tinha sido nos dada, mas faltava um elemento surpresa para destronar todas as fortalezas malignas, ou seja, para que nós fôssemos usados não só na cura, mas também na ministração da palavra. Porque aquele que estava por vir, o outro Consolador, ele nos lembraria tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha nos dito, como está nos lembrando. Nos dizer que é nos dado todo o poder para pisar serpentes e escorpiões. Nós já temos esse poder, nós temos essa autoridade, e é no nome de Jesus, no seu nome, que fazemos todas essas coisas. E quem faz, quando nós pronunciamos, é o Espírito Santo. É desse jeitinho. Se você crê, diga glória a Deus. Se você acredita, diga amém. Então,
Quando nós escolhemos obedecer, nós nos enquadramos na oposição à divisão. Porque o inimigo, ele veio para dividir. O versículo que nós lemos é a conclusão de um parágrafo que o apóstolo Paulo adverte contra aqueles que causam divisões. A palavra de Deus fala também em Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 20, que nos mostra que a unidade cristã é fundamental para nós vencermos as fortalezas malignas, para nós jogarmos por terra toda a ação do mal. O que é essa unidade cristã? Ela começa dentro do teu lar. O teu casamento tem que estar unido com a tua esposa, vocês têm que ter o mesmo parecer, não parecer contrário, tem que estar em concordância. Quando nós que somos casados brigamos, nos desentendemos, um segue para um lado, outro segue para o outro, você está dando legalidade, está dando uma brecha, olha só, para o inimigo entrar no teu casamento, na tua vida e causar algum dano. Mas quando você rapidamente recorre ao Senhor e repreende aquele momento divisor, você passa a fechar a brecha novamente. E o inimigo perde a força. E você sai vitorioso, o teu lar sai vitorioso. Isso é unidade. Porque o casal, ele é um só, uma só carne. A igreja, ela tem que estar unânime num único parecer, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Os irmãos dentro de casa têm que estar de acordo com o papai, com a mamãe, falando a mesma língua. No Senhor Jesus. Dentro da vontade do Senhor, através da palavra de Deus. Aquele que ouve, escuta as minhas palavras e as pratica, ele é um homem prudente. Porque o vento vem, a chuva vem, a tempestade vem, o terremoto vem, mas a casa espiritual está em unidade. Todos em uma casa estão ligados na videira, ligados no Senhor Jesus, alcançando a misericórdia de Deus, destruindo as fortalezas malignas, jogando por terra todo o levante do inimigo, e você ganhando as pelejas contra o nosso adversário. É desse jeitinho, querido. É desse jeitinho, minha amada. Então pega a tua família, faz aquele concerto, se reúne e diz: Senhor, nós estamos aqui sobre a tua palavra que diz que aquele que crer no Senhor será salvo, tu e a tua casa. Eis aqui a minha casa. Ah, mas meu filho não é crente, meu filho é isso. Não, você é o pai, você é a mãe, chama todo mundo. Em vez de pronunciar palavras de derrota para este filho, esta filha que não está na presença de Deus, você vai ministrar a salvação na vida dele. Você vai declarar Jesus na vida dele, que ele vai ser um servo, uma serva, ele, ela, este e aquele serão ungidos de Deus, serão uma bênção nas mãos do Senhor, serão um instrumento de anunciar o evangelho da paz. Você está proferindo palavras de bênção, você está proferindo ele no exército de Cristo, ela no exército de Cristo, você está declarando a salvação sobre o teu lar, a tua família, o teu casamento, os teus negócios. Diga glória a Deus. Diga eu creio, diga só o Senhor é Deus. É desse jeitinho, querido. Então, veja bem que quando nós, em unidade, na igreja, na comunidade onde vivemos, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, em Cristo, somos um, somos mais que vencedores. Tudo isso, e mais um pouquinho, é alicerçado aonde? Na fé de cada um de nós, em Jesus. Na palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Pois a fé, na palavra, na autoridade que nos foi dada, a qual eu li para você e tenho falado agora nos versículos, é a certeza que Satanás e seus adeptos serão esmagados através do Evangelho, que é poder de Deus. Amém? E nós alcançaremos a vitória. Por isso a fé em Deus, na sua palavra,
no seu nome, no seu sangue, no seu sacrifício na cruz do Calvário, leva o nosso nome a ser escrito no livro da vida, leva a nossa vitória sobre todas as coisas, leva-nos a conquistar povos, nações, tribos e línguas. Por isso, é através da palavra, do nome de Jesus, do seu sangue e da fé naquele que nos resgatou, daquele que nos salvou das astutas ciladas do diabo, que alcançaremos a vida eterna. Esmagaremos a Satanás e seus adeptos e alcançaremos a vida eterna. Sabe qual vai ser o resultado disso? A recompensa de tudo isso? Segura. Orianda Labastúria. Que eu vou falar para você agora. Te prepara. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 ao 7. Quero ler para você crer, para você entender, para você acreditar, para você reconhecer. Glórias a Deus, tudo isto. E saber que Ele, o Senhor, é a nossa força, é o nosso escudo e é a nossa fortaleza. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 ao 7, para a gente finalizar. Diz assim, ó. Final de tudo isso, desses combates, da autoridade que nos é dada, do trabalho de nós fazermos para o Senhor, da fé que temos nele, o fim de tudo isso é: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. Glória a Deus. Diga glória a Deus. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É o resultado de tudo isso. Começou aqui. Ele será o nosso Deus, nós seremos seus filhos, e ele estará conosco. O que é que Jesus disse? Eis que estou convosco. O Pai está conosco. O Espírito Santo está conosco. É desse jeitinho. Mas não é só agora, aqui neste mundo secular, não. Isso eu estou falando na eternidade. Isso é o resultado final de tudo. Sigamos e prossigamos. No versículo de número 4 diz: e Deus limpará. Eita, é forte. É muito forte. Limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Glória a Deus. Porque já as primeiras coisas são passadas. Todas as coisas já passaram. Glórias a Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Segura essa palavra, meu amado. Dá um glória a Deus. Diga eu creio, diga eu recebo em nome de Jesus. Ai, Deus, que coisa tremenda. E disse-me o Senhor, né? Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Dependendo da sua versão, são fiéis e verdadeiras. Oh, glórias! Escreve no seu coração. Escreve no seu entendimento. Escreve, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Todas essas que eu estou lhe dizendo. E disse-me mais. Glória a Deus. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é princípio, início. O A e o Ômega é o fim, o término. Z. Glória a Deus. O princípio e o fim. Aquele que quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Oh, aleluia. Esse é o término de todas as coisas. Esse é o término de todas as coisas. Mas para você concluir isso aí, receber, nós recebermos tudo isto, temos o versículo 7, 21, 7. Para que você entenda, de uma vez por todas, que nós estamos aqui neste mundo secular, todos os dias em combate espiritual. Você não tem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual agora, porque eu estou falando isso para você. E muitos outros estão falando também em outras passagens bíblicas. Mas o combate está grande. Quem vencer, Apocalipse 21, 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Oh, aleluia! Deus eterno e poderoso, eu e minha casa e todos aqueles que me assistem, que me ouvem, possam ser teus filhos por toda a eternidade. Diga eu creio, diga eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Lembra do que eu tenho dito a você, que nós somos do exército de Cristo? Ah, já aceitei Jesus, já acabou. Não acabou não, começou tudo. Começa tudo quando você aceita Jesus. Tudo se faz novo. Uma vida nova, e você passa a estar listado no maior exército que existe, o exército celestial. E se você está no exército, tem peleja. E se tem peleja, você vence. E se está em Cristo, você é mais que vencedor. Por isso, ao que vencer, ou quem vencer, quando ele diz quem vencer, é aquele que não larga a mão do arado, não olha para trás, não abandona Jesus. Por isso é quem vencer. Seremos filhos deles por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Glórias a Deus. Que o Senhor seja contigo em toda a tua caminhada. E eu determino em nome de Jesus que toda fortaleza maligna caia por terra das nossas vidas. Toda obra do mal das regiões celestiais que foi intentado por alguém para tentar destruir as nossas vidas, conjugal, ministerial, financeira, em todos os segmentos da nossa vida. Nós decretamos a falência de Satanás agora em nome de Jesus. Nós determinamos em nome de Jesus, espírito de morte, bate em retirada dos nossos caminhos, das nossas vidas, da vida dos nossos entes queridos. Espírito de enfermidade, em nome de Jesus, caia por terra agora. Seja desfeita toda a obra do mal. Seja restaurada a tua saúde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, alabassore me canta, alabasteia. Recebe a tua saúde, recebe a tua cura, recebe a tua bênção, recebe a tua vitória, recebe mudança de vida. Eis que faço tudo novo, disse o Senhor. Diga eu recebo, eu tomo posse desta palavra, que eu também tomo posse, em nome de Jesus. Tudo se faça novo em nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Todo decreto contrário que não seja esse, que você receba a vida e vida com abundância em Jesus Cristo, caia por terra, porque tudo é contra Jesus, seja fora de nossos caminhos, porque nós estamos a favor de Jesus, nós somos de Jesus e andamos com Ele, por isso nós juntamos com o Senhor e não espalhamos, nós juntamos, eu e você. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai a todos. Recebe a tua vitória. Até amanhã, se Jesus nos permitir, no 10º, glória a Deus, 8º dia da nossa campanha. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus.